Olá, galera do sétimo ano, professor Jair chegando agora com a nossa literatura. E nós estamos estudando o nosso livro com esse personagem incrível, Sherlock Holmes. Você vai agora ver um vídeo bacana, daqui a pouco eu volto com muito mais. Tenho um pedido. Alguém que eu quero ver. Sherlock Holmes. Nós dois estamos presos a uma jornada que irá mudar a própria essência da natureza. Permita-me esclarecer. Amanhã, o mundo que você conhece deixará de existir. Bom, então não temos tempo a perder, não é? Faz uma diferença considerável para mim ter alguém ao meu lado em quem posso confiar totalmente. É sempre um prazer revê-lo, Watson. Lord Blackwood. A testemunha afirma que viu Lord Blackwood se levantar do túmulo. Ele levantará uma força que irá alterar o curso do mundo. Ele é tão brilhante quanto você e infinitamente mais habilidoso. Isso nós vamos ver. Belo toque. Só estava estudando os seus métodos, caso me pedissem para caçá-la. Holmes, largue esse caso. Caso reaberto. Guarde suas balas. E a tal história de guardar as balas? Primeiro ponto de ataque, ouvido direito. Segundo, garganta. Terceiro, costelas trincadas. Em resumo, neutralizado. Nunca tinha reclamado de meus métodos. Eu nunca reclamo. Quando é que eu reclamei de praticar violino às 3 da manhã? De sua falta de higiene e de suas experiências com o meu cão. Matou o cachorro. De novo. Eu queria mudar o mundo, mas basta acabar com o seu. Por favor, faça isso. Tire isso da minha cara. Não está na sua cara, está na minha mão. Tire o que está na sua mão da minha cara. Ai, estão flertando assim há horas. Estamos em apuros? Watson, você tem um nobre dom do silêncio. Isso faz de você uma companhia inestimável. E aí, gostou? Pois é. É um filme cheio de mistérios, em que eu e você precisamos estar atentos a cada detalhe e cada cena desse grande detetive que é o Sherlock Holmes. Ele diz assim, em 1895, uma combinação de fatores sobre os quais não preciso me deter, fez com que Sherlock Holmes e eu passássemos algumas semanas em uma de nossas cidades universitárias. Foi então que aconteceu a aventura. Pequena. Óbvio que omiti qualquer detalhe que pudesse identificar a faculdade ou o criminoso. Um escândalo desse tipo poderia muito bem ser deixado no esquecimento, mas a verdade é que o incidente pode ser contado algumas das qualidades que notabilizam meu amigo. Vou tentar durante a minha narrativa evitar expressões e palavras que possam situar o evento em algum lugar ou que forneçam pistas sobre as pessoas envolvidas. Sabe o que é isso aqui? Os 3 alunos. Um trecho do nosso capítulo em que eu pedi para que vocês fizessem essa leitura em casa. Bacana, né, esse texto? Pois é, nós vamos agora falar um pouco sobre Sherlock Holmes e, claro, no finalzinho da nossa aula trazer um resumo bacana sobre esse livro. Então, fica atento a essas informações para que a gente comece a discutir sobre esse assunto. Vamos lá. Função da literatura. Antes da gente entrar propriamente no personagem Sherlock Holmes, nós vamos fazer um paralelo entre a leitura e a literatura. Nós vamos entender sobre isso. Então, função da literatura. Qual é a função da literatura? Bom, professor, eu leio. Mas que função é essa? Para que ela serve? A arte literária representa recriações da realidade produzida de maneira artística, ou seja, que possui um valor estético,
onde o autor utiliza as palavras em seu sentido conotativo, o sentido figurado, para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimento ao texto. Então, eu vou entendendo que ele está dizendo que a arte, ela é ligada à literatura, ou vice-versa, a literatura está ligada à arte. Então, ele já começa trazendo isso para que a gente tenha compreensão do papel que é esse momento de ler, esse momento da literatura, o momento de ler um livro e conseguir entender sobre o que aquele livro está trazendo, que mensagem é aquela que traz para uma sociedade, que traz para um contexto atual, ou seja ele um texto que vai fazer ideia do passado. Então, a literatura é uma arte, tá? Mais à frente a gente vai conhecer um pouco sobre esse personagem que é o grande personagem de todos os livros de Sir Arthur Conan Doyle, que é Sherlock Holmes. Então nós vamos agora desvendar um pouco do mistério desse personagem que todos amam e todos querem saber um pouco mais sobre ele. Há mais de um século Sherlock Holmes não envelhece. Alto, magro, nariz de águia, ele surgiu pela primeira vez em Londres em 1887 e habita até hoje a imaginação humana. O mais interessante sobre Sherlock Holmes é que é um personagem que cresceu tanto, que ele ainda hoje ele é procurado. Filmes são lançados, como nós vimos no início, um trailer de um filme de Sherlock Holmes, e o mais interessante, além disso, é que ele conseguiu ter vida própria, independente do seu autor. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Até hoje, a imaginação humana protegendo inocentes, derrotando criminosos e prevenindo atos de violência. Então, essa é a grande função de Sherlock Holmes, que o texto vai dizer que é proteger os inocentes, derrotando os criminosos e prevenindo atos de violência. Então, esse é a principal função desse grande detetive que é o Sherlock Holmes. Olha outras curiosidades sobre o Sherlock Holmes. Primeiro, e em grande parte devido a Holmes, que a antiga Londres do final do século XIX permanece viva atualmente. É algo interessante você olhar para a história de Sir Arthur Conan Doyle e perceber cada livro que ele escreveu. É óbvio que Sherlock Holmes está presente, mas o mais interessante é onde se passa todas as cenas, ou seja, os crimes, onde Sherlock vai descobrir, desvendar os mistérios daquele crime, passa-se no século XIX em Londres. Vejam que imagens perfeitas, o estilo de roupa de cada pessoa da época, como se comportava a sociedade da época, como era a sociedade da época. Não existia tecnologia na época, em pleno século XIX, mas Londres tinha todo o seu requinte e sua elegância, né? Então, nesse período é que acontece todo esse processo de Sherlock Holmes. Então, com sua lupa e sua coleção de cachimbos, esse detetive imaginário é um mito dinâmico e possui uma vitalidade inesgotável. Sua capacidade de fazer deduções lógicas pode captar a atenção de milhões de pessoas. Olha que interessante quando o texto coloca que esse detetive, ele é um detetive dinâmico. Mas por que, professor, que ele é chamado de um detetive dinâmico? Porque ele consegue, dentro do livro, da perspectiva do livro, Sherlock Holmes consegue desvendar os crimes e ele é muito observador. Então, a todos os detalhes, em todo momento você vai perceber uma dinâmica de Sherlock Holmes. Eu poderia considerar que Sherlock Holmes, nesses livros, ele consegue ser um personagem onde ele identifica em cada fala de cada pessoa uma prova concreta para que ele possa juntar e dar o resultado final sobre aquela cena do crime. Então, ele é algo importantíssimo dentro da perspectiva desse livro, tá? E a gente continua trazendo outras informações. A cada ano, os livros com suas aventuras ganham novas edições. De tempo em tempo, são produzidos filmes. E o mesmo no século XXI, há muitos que mandam cartas para ele pelos correios. Olha, o que é interessante é que as pessoas tem uma ideia que Sherlock Holmes, de fato, ele existiu. Mas, como eu falei na aula passada, Sherlock Holmes é um personagem e o texto vai reforçar justamente isso, né? O texto diz que muitas pessoas, em pleno século XXI, ainda mandam cartas para o endereço tão famoso de Sherlock Holmes, né?
usando o tradicional endereço da rua Baker Street, 221B. Sua popularidade é tamanha que ele tornou-se um dos personagens mais marcantes da literatura de todos os tempos. Foi um personagem que chegou e ficou marcado na história, no cinema, no livro. Então ele é um personagem que se destaca. Até hoje as pessoas conseguem ler os livros de Sir Arthur Conan Doyle e fazer um grande destaque direcionado a esse personagem que é o Sherlock Holmes, que a sua identidade é o seu cachimbo e a sua lupa, procurando provas por todos os lugares. Importante a gente perceber sobre esse personagem que ele é um personagem, como diz aqui no texto, dinâmico, e cada ação de Sherlock Holmes, ele consegue suas provas e ele tem consigo algo que é interessante, que é algo nato de quem é detetive, que é ser observador. Então ele é muito observador e ele guarda consigo as provas de uma forma secreta, né? Ele consegue repartir suas provas com seu fiel escudeiro, que a gente vai falar um pouquinho dele mais à frente, tá? Até mesmo seu criador, Arthur Conan Doyle, foi incapaz de derrotar Sherlock Holmes. O que é isso, professor? Chegou uma época em que Sir Arthur Conan Doyle queria encerrar o legado de Sherlock Holmes, mas os fãs não aceitavam que aquilo acontecesse e eles passaram a fazer com que o Sir Arthur Conan Doyle não terminasse aquela saga. Então preste atenção. Em determinado momento, pensando que as histórias policiais eram uma parte pouco importante de sua obra literária, Doyle tentou colocar um ponto final na série de aventuras e narrou em um conto a morte de Holmes. O público rejeitou a ideia e a pressão de leitores e editores foi tão grande que Doyle foi forçado a revelar em A Casa Vazia que na verdade Holmes não morrera e novas aventuras passaram a ser conhecidas. Você tem ideia da importância desse personagem para a literatura mundial? É algo grandioso. O público aplaudindo e pedindo a volta de um dos grandes personagens, o grande detetive, né? É um grande professor da investigação criminal. Então a gente consegue ver isso facilmente quando lança-se um filme, quando se tem um livro, quando alguém discute, sempre alguém vai dizer: eu já li um livro específico do Sherlock Holmes, eu li isso, eu vi isso, é muito bom. Então, conteúdos que são apresentado. Nesse contexto, a gente não pode deixar de falar que é um romance policial, com o gênero literário. O romance policial foi menosprezado por muito tempo, sendo considerado uma leitura facilitada, ou simples, sem um crescimento, mas de repente pôs-se em técnicas de investigação e explicações como os casos, e muitas vezes não aprofunda na personalidade dos personagens, com exceções dos principais. O que ele está dizendo? Que o romance policial ele vai se deter no crime e ali uma investigação e o resultado. Mas ele diz que, está dizendo ali, que ele vai justamente trabalhar na personalidade dos personagens do livro. Ele fala, ele comenta sobre o vilão do filme, mas ele dá uma ênfase maior aos principais personagens, que é o que o texto está dizendo. Os principais personagens são a maior importância do texto, até porque todo autor, ele tenta passar para os seus leitores cada detalhe minucioso dos personagens, para que você consiga entender todas as cenas. E é o que acontece no romance policial, porque é uma investigação. Nessa investigação, você vai perceber que os autores, eles conseguem te dar dados precisos, para que você entre no crime e você consiga entrar também no clima e você consiga estar junto de Sherlock Holmes como detetive. Olha que interessante, né? É isso que os autores fazem com os seus grandes clássicos, seja ele um romance policial ou uma narrativa outra qualquer, eles vão tentar lhe passar mensagens onde você vai conseguir perceber em cada detalhe, em cada linha, detalhes situosos, para que você possa se organizar e perceber sobre o personagem e sobre o vilão daquela cena ou o vilão daquele capítulo, tá? Então, estrutura do romance policial. Como é que é um romance policial? Existe o herói, típico romantismo, com certo espírito aventureiro e avessas regras sociais, oposições míticas entre o bem e o mal, como o detetive e o criminoso, é o que nós estamos vendo. Então, o primeiro tem o herói, o segundo tem o bem e o mal, que é o detetive contra o criminoso, Sherlock Holmes contra algum criminoso. Preservação da retórica consagrada, o realismo que está presente, que pretende apenas ter efeito de real,
sem se preocupar com críticas sociais. Então você percebe ali a realidade presente no livro. Atualidade, informativo, jornalística, dados, um laudo de perícia, uma decisão judicial, avanço científico, que são divulgados pela mídia ou pelo menos expostos em textos teor jornalístico. Então isso vai estar atrelado à estrutura de um romance policial. Tem herói lá? Tem. Tem o mocinho? Tem. Tem o mal? Tem. Tem o bem? Tem. Tem toda uma estrutura que vai fazer com que haja efeitos do real? Sim. Faz crítica social também. Ok, você está por dentro do assunto, tá? E a gente continua trazendo outras informações. Na aula passada eu apresentei um slide parecido com esse, que falava sobre os capítulos que existiam, os textos que existiam dentro desse livro. O mais interessante desse livro, de Sherlock Holmes, do autor Sir Arthur Conan Doyle, que é O Jogador Desaparecido e Outras Aventuras, é que nele consta várias histórias. Então nós já começamos em sala, quem lembra disso, nós lemos do Charles Auguste Milverton, Os 6 Napoleões, e nós estamos os 3 alunos, tá? Foi o capítulo que eu pedi para que vocês fizessem essa leitura em casa, beleza? Então depois disso a gente vai dar sequência em outros capítulos, mas nós vamos agora trazer um pouco do que os pontos de destaque desse livro. A investigação, a linguagem rebuscada, que é aquela linguagem clássica, um período em que era uma linguagem importantíssima, as pessoas da época eram pessoas cultas, que tinham conhecimento, que liam muito, técnicas, temas relacionados aos conflitos pessoais, as várias personalidades dos personagens, você vai compreender, tá? Personalidades distintas, diferentes, o mal, o bem, estando ali juntos, próximos um ao outro. É algo fascinante. Mistérios, tem diálogo e a capacidade de ação e reação de Sherlock Holmes. Ele consegue agir, consegue reagir, ele tem um trabalho dinâmico. Eu poderia dizer que Sherlock Holmes é proativo, tá? Mesmo uma palavra bem atual, mas para a época ele já era proativo. Então esses são alguns pontos de destaque da obra. Vamos lá aos pontos de destaque do capítulo. Sherlock Holmes, seu fiel escudeiro Watson. Olha só, o Watson era, como eu disse antes, eu ia falar sobre ele, o Watson é um fiel escudeiro, é ele que escuta, é ele que está próximo a Sherlock Holmes, é ele que consegue ouvir um pouco da voz de Sherlock Holmes, percebe no olhar de Sherlock Holmes sobre alguma cena e depois comenta com ele. O professor, eles estavam em uma faculdade, o professor Sr. Wilton Soames falou para Sherlock Holmes sobre uma situação. Sr. Wilton Soames era professor de grego e deixou as provas, textos sobre a mesa e saiu para tomar um chá com um amigo. Sr. Wilton, ao retornar, encontra uma chave na porta do seu quarto. As provas estavam espalhadas pelo chão e janela. Essa é uma cena que é contada do crime para Sherlock Holmes, tá? Então, resumindo, vai dizer que os 3 alunos, o que é? É um tutor de uma faculdade, tá? Que chama Holmes para reverter e para resolver essa situação de um curioso roubo de provas, certo? Era um exame que iria ser realizado em 2 dias, e um dia antes o tutor sairia para tomar um chá, como eu coloquei para vocês, e as provas somem de cima da sua mesa. E aí o único que poderia ter visto as provas são 3 alunos que moram no mesmo prédio do escritório do tutor. No final, o responsável pelo roubo é o terceiro. O terceiro, em mãos altas dos alunos suspeitos. Seu nome é Gil Cris. Ele foi o único a ter contato com as provas, tá? Então esse é o indivíduo que Sherlock Holmes consegue desvendar o crime, ok? Bem, essa foi nossa aula de hoje sobre esse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento. Nós estaremos em um outro momento, em um outro encontro. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado. Continue lendo esse clássico da literatura mundial e vamos à frente porque ler é importante para o nosso crescimento. Valeu!